Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para tentar responder uma pergunta que eu recebo muito, que são alunos que vêm, olha professor, eu estou estudando o curso com você, quando eu assisto a aula em vídeo eu entendo tudo, quando eu vejo lá você resolvendo a questão eu compreendo, mas a hora que eu vou fazer, aí eu já tenho dificuldade, aí já vários exercícios não saem na hora que eu vou fazer. Bom, como é que a gente trata isso daí, né? Em primeiro lugar, isso é muito normal, tá? É normal que isso aconteça, por quê? Porque quando você está vendo o professor resolver, sempre tem um ou outro passo que às vezes passa despercebido para você na montagem do problema, na interpretação das informações do enunciado, que quando outra pessoa está fazendo, você não se atenta tanto àqueles aspectos. Na hora que você vai fazer, você descobre que aqueles aspectos eles eram fundamentais. Às vezes um detalhezinho, o professor viu uma preposição lá no enunciado e aquilo virou um D, aquilo virou um sinal de multiplicação na resolução do exercício. Ele viu um apenas e aquele apenas fez com que ele montasse um conjunto de uma maneira diferente do que ele montaria se não tivesse o apenas, um somente. Então, pequenos detalhes que às vezes, quando outra pessoa está fazendo o exercício, você não se atenta tanto. Então, você tem uma sensação de que você está entendendo tudo e, na verdade, você está mesmo entendendo a maioria dos passos, mas um ou outro detalhezinho está ficando. O que você precisa fazer, então? Tá? Primeiro ponto é esse, é saber que é normal que isso aconteça, por isso é tão importante não ficar só vendo resolução de exercício do professor ou de outras pessoas, você tem que colocar a mão na massa, por isso é tão importante. E aí quando você já estudou teoria, já viu o professor resolvendo alguns exercícios, aí você vai efetivamente resolver suas questões, você precisa, o que eu recomendo é, primeiro, a hora que você está resolvendo tem que ser você mesmo, Então, lê o enunciado, nada de olhar a resolução do professor. Tentar resolver sozinho. Conseguiu fazer a questão? Ótimo. No máximo, você dá uma olhada rápida na resolução do professor, só para comparar com a sua, ver se o professor fez de um jeito mais rápido, de um jeito mais interessante, tá? Se você não acertou a questão por coincidência apenas, mas se você não acertou, se você ficou travado ali e não conseguiu resolver a questão, aí tem que dar uma lida na resolução do professor, tentando pegar justamente isso. Cada linha que o professor montou ali do exercício, você tem que saber de onde veio cada informação. Por que ele montou essa equação aqui? Da onde veio cada informação? Onde estava no enunciado cada uma dessas informações? Ah, não encontrei alguma. Claro que se você tem acesso a um professor, se você, por exemplo, é um aluno matriculado meu, você vai me mandar lá no fórum de dúvidas, olha professor, não entendi de onde veio essa informação aqui. É muito melhor você mandar a sua dúvida assim do que você mandar uma dúvida genérica do tipo, professor, não entendi essa questão. É até melhor para você que você faça esse exercício mental de entender, olha, eu não entendi de onde veio essa informação, ou por que você fez esse passo aqui. Porque aí a explicação para você, a gente consegue dar uma explicação muito melhor para você, A gente ou o seu professor, tá? Se você estuda com outro professor, o ideal é que você faça isso, você chegue nele com a dúvida o mais objetiva possível. Principalmente quando é pela internet, você está à distância, é fundamental isso daí. Bom, tentou resolver, não conseguiu. Você foi lendo a resolução ali do professor, se você foi lendo a resolução, compreendeu bem todos os passos, ótimo, marca aquela questão, tá? Você vai seguir o seu trabalho, mas deixa aquela questão marcada para depois de um tempo, você, nas suas revisões, você retornar naquele exercício, tá? É muito importante, ao longo da sua bateria de questões, você ir marcando esses exercícios que você não conseguiu resolver sozinho, mas que lendo a resolução do professor você conseguiu, porque depois você tem que voltar e tem que conseguir resolver ela sozinho, sem ler de novo a resolução do professor, Tem aquelas questões que você até entendeu e resolveu sozinho, mas que você viu que era uma questão bacana, uma questão que misturava vários assuntos. Aí você, marca essa questão, porque vale a pena voltar nela e fazer ela de novo. Mesmo você tendo acertado, vale a pena daqui a um tempo você fazer ela de novo, porque ela é uma questão mais ampla, mais completa, para você fazer uma revisão boa. Além disso, vai ter aquelas questões que você
mesmo lendo ali a resolução do professor, você teve muita dificuldade, não entendeu nenhum dos passos, tal. Essas questões, claro, você vai lá sanar suas dúvidas, mas uma vez sanada a dúvida, você vai deixar a questão marcada. E aí é importante que você crie esse hábito de, depois de um tempo, você retornar naqueles exercícios ali e tentar fazer. Uma coisa que pode acontecer bastante é o seguinte: você olhou a resolução do professor, tá? Você não conseguiu fazer sozinho, olhou a resolução do professor, daí você entendeu. Na próxima vez que você volta naquela questão, alguns dias depois, você olha o enunciado, você não consegue resolver a questão completa, mas você já consegue, por exemplo, pelo menos iniciar o problema, você consegue esquematizar as primeiras equações, enfim, só que chega um ponto da resolução que você trava. Isso também é normal, tá? Se você tem um pouco mais de dificuldade, isso eventualmente vai acontecer. Mesmo quem tem um pouco mais de facilidade, isso vai acontecer em uma questão ou outra. Você, nessa segunda passagem pela questão, você ainda não consegue fazer ela inteira. Você consegue fazer os 2, 3 primeiros passos, por exemplo, e aí chega no quarto passo ali você se enrola. Não tem problema. Você volta de novo, consulta de novo a resolução do professor naquele ponto ali onde você se enrolou. Entendeu a resolução do professor? Ótimo. Não entendeu? Tira a sua dúvida com o professor. E aí você termina de resolver o exercício. Mas continua deixando aquela questão marcada, para você poder voltar nela de novo, e aí quem sabe numa terceira tentativa você consiga resolver a questão completa, tá? É penoso, é trabalhoso, toma tempo? Toma, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui não é fórmula mágica não, mas se você for metódico, se você, olha, não, estou resolvendo a minha bateria de exercício, estou marcando aqui os exercícios que eu tenho dificuldade, ou aqueles que eu achei bem legais, bem completos para eu fazer uma revisão. Daí, depois de um tempo, você se programa para isso, né, para você retornar e tentar resolver aqueles exercícios que você deixou marcado novamente. Aqueles que você, na segunda passagem, resolveu com tranquilidade, desmarca, tá? É até legal você marcar a lápis, não a caneta, para você poder desmarcar os exercícios ao longo do tempo. Ficou fácil o exercício, desmarca ele. Agora, aquele que na segunda tentativa você ainda tropeçou ali em alguma etapa, você deixa ele marcado, porque você vai ter que voltar depois de alguns dias para tentar resolver de novo aqueles exercícios que ficaram marcados. Olha, é muito trabalhoso mesmo, mas funciona. Eu já tive muitos e muitos alunos que foram muito objetivos, que enfrentaram a dificuldade que eles tinham e que eles conseguiram transformar matemática, estatística, raciocínio lógico, matemática financeira em matérias, em diferenciais deles nos concursos, tá? Eu tenho vários alunos que conseguiram fazer com que uma matéria que era um ponto onde ele ia perder em relação aos concorrentes, ele passe a ganhar vantagem em relação aos concorrentes. E eu quero que você consiga isso também, mas precisa ser bem esforçado, criar esse hábito. E veja, por isso que é fundamental que o material que você escolher para estudar, pode ser o meu, pode ser de outros professores do mercado, mas você precisa escolher um material onde as questões estão resolvidas pelo professor. Porque se a questão tiver só com o enunciado e o gabarito, ou então estiver lá com os comentários aleatórios de pessoas que você não conhece, que você não efetivamente confia na reputação, você corre um sério risco de gastar muito tempo. Você olha a questão, não conseguiu resolver, aí você vai procurar no Google, você vai jogar no Facebook, num grupo de Facebook, você vai ler uns comentários ali para ver se acha algum comentário interessante. Olha o tanto de tempo que você perde, tá? E o tempo é fundamental para o concurseiro. Então a minha sugestão é que você siga então esse método de ir resolvendo as questões, sempre fazendo essas marcações nas questões difíceis, se programar para retornar de tempos em tempos, resolvendo os exercícios que ficaram marcados, e isso fica muito melhor se você tem um material que te permite, que tenha as questões comentadas pelo professor, por um professor que você confie, e mais que as questões, que você tenha acesso ao professor para você tirar suas dúvidas, tá? Porque dúvida vai ter mesmo, não adianta, o melhor material que você encontrar no mercado, você vai ter dúvidas ao longo dos exercícios. Isso faz parte do processo de aprendizado, você procurar o seu professor e sanar aquelas dúvidas ali, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma.
Um abraço, até a próxima.